sobre isso e para a galera se situar, a gente está tratando desse ataque hacker aí lá no sistema da Defesa Civil e isso leva a gente a refletir sobre os limites entre a ficção e a realidade, né? É sobre isso que a gente está tratando, inclusive como a inteligência artificial ela pode borrar ainda mais esse limite, tornar mais difícil você separar o que é real ou não. E como a gente tem a oportunidade de ter o Vilela aqui, que é professor, teve escola de arte. Vilela, eu tava lembrando do pontilhismo, cara, que foi um negócio muito interessante, porque, cara, nos anos 1870, o Georges Seurat, né, o pintor, ele teve uma ideia de pintar através de pontinhos ali, de cores primárias. É como se o cara tivesse inventado o pixel, né, num momento primordial ali, né. Vou pedir para o Homer também colocar um trabalho de pontilhismo, que tem a imagem e depois deve ter de repente dar um zoom na imagem que você vê que é feito tudo de pontinhos. Você olha a imagem de longe, você vê uma fotografia perfeita, se aproxima, aí você vê todos os pontinhos, você fala, cara, como que eu fui enganado? Para quem quer entender isso, eu sei que em muita cidade não existe mais outdoor, mas se você pegar uma folha de outdoor, você vai ver uns pontos coloridos de 4 cores, né? 4 cores, é o RGB, é o CMYK, né? Ciano, que é o azul ciano, o magenta, que é um rosa escuro, o yellow, que é o amarelo, e o CMYK. Faltou o quê? O K, que é o preto, né? Ciência já falou. É azul, amarelo, magenta, que é o rosa, e o preto. Preto. Com essas 4 cores, sim, na teoria, você consegue todas as outras cores. Então, se você pega você olha o outdoor, parece uma foto perfeita. Se você tem a possibilidade de chegar perto dele, você vai ver uns pontos enormes, assim, vários pontos dessas 4 cores, que misturadas de forma diferente, com espaçamento diferente, cria essa ilusão de uma imagem perfeita. A mesma coisa você vê com revista. Se você colocar uma lupa numa revista, tipo Veja ou qualquer revista, ou jornal, e você olha para a foto, você vai ver uns pontos enormes que não são muito visíveis porque eles são muito próximos um do outro e te dá a ilusão de que aquilo é um tom contínuo, mas não é. Então, o que é muito interessante também é a gente imaginar como é que, por exemplo, um aparelho de celular ele reconstrói uma imagem, né? Por exemplo, eu tiro uma foto aqui e mando para você agora nos Estados Unidos, Vilela, uma foto aqui do estúdio. Aí o celular, o sistema operacional vai transformar essa imagem num código ali, binário, 0 e 1. Linha por linha, ele vai transformando em código e chega lá no outro lugar, pega esse código e transforma em outra coisa, né? Ele reconstrói, né? Ele reconstrói com base nesses dados, nesse algoritmo, né? Nessa referência. Então é interessantíssimo isso, né? Só que se a gente parte dessa reflexão de como a tecnologia funciona, ou como as artes visuais funcionam, e a gente transporta isso para a nossa própria percepção da realidade, em que sentido? Como é que o olho percebe o mundo ao nosso redor, né? Como é que esqueci o nome do... cones e bastonetes, né? Que são os elementos dentro do olho que trazem as tonalidades e as cores, né? Como é que isso é traduzido em impulsos elétricos, porque a imagem fica de cabeça para baixo na retina, né? Ela fica vem invertida. Homer também procura também como a imagem chega invertida e o cérebro faz essa inversão. Tem um gráfico assim, tem uma imagem que mostra isso, como que a luz chega invertida, com as imagens invertidas, e o nosso olho faz essa adaptação para a realidade. Então, isso é muito interessante porque a imagem fica na retina, aí na retina você tem um nervo óptico, e quando você fala em nervo, sempre você está tratando de impulso elétrico. Então, a fisiologia da visão, ela já faz esse processo de codificação e decodificação que depois os engenheiros inventaram para você enviar imagens, né, por exemplo. Então, o próprio sistema visual, ele transforma essa imagem que está de cabeça para baixo no impulso elétrico, e esse impulso elétrico é reconstruído pelo cérebro. Então, tem uma codificação e uma decodificação ali. É incrível quando a gente pensa nisso, né? Olha, a imagem que ele colocou é isso daí mesmo. Você vê uma árvore, ela tá chegando lá, ela tá de ponta cabeça. E o seu cérebro faz a conversão. E ali atrás tem o nervo óptico, aí do nervo vai pro cérebro, o cérebro reconstrói. Então isso é muito interessante, Vilela, até num papo mais filosófico, né, de epistemologia, que é a teoria do conhecimento, como a gente conhece as coisas.
se a gente conhece tudo pelos 5 sentidos, na verdade, a gente não tem experiência direta com as coisas como elas realmente são, porque a gente só consegue ter acesso ao que o cérebro reconstrói desses impulsos elétricos, né? Então a gente começa a pensar, cara, a gente vê o mundo naquilo que o nosso cérebro monta da imagem. A gente não sabe como as coisas realmente são fora do nosso cérebro, né? Então é uma discussão extremamente interessante e a gente volta na questão da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela pode não apenas criar uma imagem aqui de um programa do Inteligência Limitada que nunca existiu e até o Vilela e eu ficarmos na dúvida, eu não me lembro de ter gravado isso. Tá mais perfeito do que a própria realidade. Mas o que a gente está vendo aí de horizonte é que pode chegar um momento em que a inteligência artificial consiga desvendar esse modus operandi do próprio universo e construir universos novos. E aí a gente vai ter mundos paralelos ao nosso e outras realidades, às vezes, mais... Vou usar uma palavra que eu imagino que a galera vai entender. Uma renderização melhor do que a nossa própria realidade, entendeu? Eu escutei um negócio... Deixa eu só passar essa informação para você que eu quero ouvir sua opinião, Vilela. Eu escutei um cara falando que ele teve uma experiência com DMT, aquelas loucuras lá que os caras fazem, e ele foi para uma outra realidade que era muito mais nítida do que a nossa. E quando ele voltou, ele falou, a renderização da nossa realidade é horrorosa. Parece que eu tava vendo um filme VHS, né? Porque ele fala que a renderização do nosso universo não é tão boa. Olha que maluquice, a que ponto nós chegamos. O que você acha desse comentário louco aí, Vilela? Eu posso falar também porque eu já tive uma experiência com ayahuasca, né? Que mexe com DMT e tudo mais. E a sensação que você tem realmente, cara, eu não sei explicar, não sei se isso é real, se é uma coisa fabricada na tua cabeça, mas é que você vê uma realidade muito mais pulsante, né? Você vê tudo, parece que tem mais cor, parece que tá mais vivo, tá vibrando, as coisas vibram, né? Eu não sei explicar, mas é como se você... Parece um pouco Matrix, né? Que eles viam a realidade com os numerozinhos caindo, mas em vez dos numerozinhos eu via... É como se eu tô vendo uma TV na minha frente aqui, é como se eu visse a TV e conseguisse ver, além da TV, é meio cubista, sabe? Eu conseguisse ver a lateral dela e um pouquinho da parte traseira dela. Era uma coisa como se o universo ele se contorcesse à sua volta e você conseguiria ver, assim como uma tela curva, você conseguiria ver isso daí se moldando à sua volta. Então, é como se você conseguisse espiar coisas que estão escondidas e que tua visão não alcança pelo teu ângulo, cara. É muito louco, mas é como se nossa realidade realmente, pelos nossos sentidos, fossem reduzida a uma coisa mais... a uma coisa menor, e com o DMT ou alguma coisa que amplia essa sua sensibilidade, você conseguisse acessar novas formas de ter contato com essa realidade. Aí a gente vai entrar em piração, né? Pode ser lá mais dimensões ou ter acesso a outras realidades possíveis, não sei, mas que é louco tem muita gente falando que consegue ver algumas coisas depois de ayahuasca, olhando para transmissão de laser. Você já ouviu esse papo, né? Que vê códigos no laser, né? Sim, o cara olha assim na parede, num ângulo, né? Bem com o olho coladinho na parede, ele começa a ver como se fosse o mainframe da realidade, né? O código de programação que tá por trás ali, né? Muito louco isso, né? Insano. Então...